Na opinião de cada um, o livre-arbítrio, ele influi muito no equilíbrio de cada um de nós? Sim. E qual a sua opinião? De que forma? Porque são decisões tomadas de uma forma, muitas vezes, equivocadas com relação ao caminho trilhado por nós. E esse caminho nós vamos encontrar situações difíceis de serem superadas. E isso provoca desequilíbrio. Belchior. Pode ir. Célio. Bom, eu entendo que o nosso livre-arbítrio só tende a nos desequilibrar, tanto espiritualmente como na vida pessoal, dentro da família, às vezes até dentro dos nossos trabalhos, nossos serviços. E muitas vezes eu acho difícil a gente ter um controle de 100% sobre isso, porque como somos falhos ainda, em muitos momentos a gente esquece desse detalhe do livre-arbítrio e acaba cometendo os nossos erros, às vezes até muito graves. Rosa. Eu acredito que cada escolha que a gente faz, tudo que a gente escolhe fazer é um livre-arbítrio, né? Seja por bem ou por mal. É um livre-arbítrio que a gente está usando, né? Escolheu, já é um livre-arbítrio. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Valdir. Rosângela. Eu acho que dentro dos ensinamentos que a gente já teve, a gente mesmo recebendo aquela dorzinha no peito, aquela pressão da nossa, que a gente sabe que é o nosso anjo de guarda tentando nos avisar, mesmo assim a gente toma as decisões porque a gente quer, tá? Isso é um livre-arbítrio e vai ter consequências. Consequências que nem sempre vamos poder receber o auxílio da espiritualidade, já que foi decisão nossa. O livre-arbítrio, ele é um câncer. Ele é um alimento extremamente forte para o orgulho e para a vaidade. Porque nós temos que aprender uma coisa. O que a gente deseja e luta para conquistar, mesmo que tenha empecilhos nesse caminho, a gente deseja conquistar aquilo lá. Aí a gente tem que compreender que nós estamos lutando por um desejo nosso. Se a gente impõe uma situação e o outro, a gente conduz a ele a acatar aquela situação, é um livre-arbítrio. Está tendo uma imposição para que aceite aquilo que a gente está com o objetivo que é, né? Então nós precisamos separar o que é livre-arbítrio do que é caridade. O livre-arbítrio não quer dizer que nós temos a opção também de optar por um livre-arbítrio de acordo com as orientações que nós recebemos da espiritualidade.
Porque tudo que o homem põe a mão tem a imposição do homem, tem o achismo do homem. Então isso nós precisamos estudar mais, perceber mais, entender mais. Qual que é o nosso objetivo primeiro aqui? É amparar aqueles que chegam. Mas nós não podemos imaginar que nós vamos estar de forma, vamos dizer assim, equivocada, impondo o nosso livre-arbítrio. Porque nós não sabemos que espécie de pessoas e a gravidade da influência espiritual naquela pessoa. Porque nós temos duas situações. Nós temos aqueles que estão tomados por uma força espiritual que ele se descontrolou através dos espíritos perseguidores ou os oportunistas. Mas a gente tem que entender também que pode acontecer situações, por isso é importante que a gente chama o olheiro, está sempre presente. E sempre liberto de qualquer outro a fazer, simplesmente focando na observação. E quando isso acontece, vamos supor que a pessoa tem um desequilíbrio mental, uma doença mesmo. Então aí, é lógico que ele pode ter influência do espírito que está o envolvendo. Mas não tem como a espiritualidade ajudar nesse sentido. Tem que ser. Só que existe uma linha que ela ultrapassa. Condena-se alguém sem saber realmente qual é o diagnóstico real dele. Isso todos nós fazemos, na nossa intenção, no nosso achismo e na nossa vontade de querer ajudar às vezes, e às vezes nós não estamos ajudando. Então, quando a gente está com o olheiro próximo, é importante que a gente tenha esse olheiro para nos favorecer. Para que a gente não dá uma sequência numa situação que às vezes ela é real. Ele tem um distúrbio emocional, ocasionado por problema mental. Mas a grande maioria que nós envolvemos aqui são pessoas que tenham um desequilíbrio emocional por mediunidade e os dons em afloramento. E é nessa hora que nós não estamos aqui para julgarmos. Porque quando nós julgamos, o que nós fazemos? Nós somos perfeitos, ele não é. E nós não temos esse direito. Aí nós temos que voltar lá atrás, como é que Jesus condenou aqueles que levaram ele à cruz. Será que as nossas ações podem não estar sendo semelhantes quando praticamos uma situação dessas? Quando a gente fala que o brinquedo mediúnico, ele é muito perigoso, que antigamente se fazia muito, mas ele é perigoso demais. Porque quando a gente não consegue aquele equilíbrio, não devemos colocar a mão naquela caixa de marimbondo. Então, quando a gente está preparado, nós não podemos ter medo do que vem para que a gente possa resolver. E isso não é feito por um indivíduo, e sim por uma equipe. Mas essa equipe tem que estar coesa nessa hora de preparação. Pode falar. Eu estou falando aqui, mas o Peregrino está dizendo que é para me dar a palavra para vocês. No caso, uma pessoa busca um amparo, né? E ela tem seus distúrbios, seus desequilíbrios. Aí, no caso, a gente não tem, talvez, condição humana de identificar do que se trata, se é da matéria, se não é. No caso, é estar preparado para a espiritualidade orientar, né? Independente de qual forma que seja, né? Esse é o caso. Nem sempre, porque você não sabe em que circunstância você está prestando aquela ação, aquela caridade naquela pessoa. A circunstância, o ambiente? Exatamente. Do oratório, por exemplo. Aqui dentro você tem a espiritualidade, vai te orientar.
Mas como você vai estar? Você vai conseguir receber essa orientação? Então, por isso o olheiro ele é de suma importância que ele nos assessore. Assessore o que está comborando, assessore o que está ali doutrinando, assessore os outros que estão ali ajudando de alguma maneira. Então, o olheiro é muito importante. Mas nós precisamos de pessoas que realmente se envolvem e se entregam. Por quê? Porque senão a gente não consegue prestar um serviço de qualidade para aquele necessitado. É lógico que tem várias situações, às vezes o cara não acredita, às vezes a pessoa não está nem aí, às vezes vem aqui e não tem fé, também não vai adiantar nada. Mas nós temos que ser transparentes e não falar lá fora. Porque se a pessoa vem aqui e depois acha que já solucionou, para que ela veio? Mas a gente tem que colocar que se não tiver um tratamento, não tem como ajudar. A gente pode fazer uma limpeza momentânea, mas a gente sabe que isso volta. Então nós temos que ter como é que eu vou falar? Esse dinamismo para orientar essas pessoas que vêm. Depois de orientada, se ela não vir, problema dela. Correto? Então, esse é um ponto de suma importância. Outra situação. Como é que nós nos colocamos diante de uma situação dessa? Como? Nem sempre nós estamos prontos para receber essas pessoas, né? E muitas vezes a gente passa por cima, buscamos lá dentro uma opinião particular da gente e a gente coloca. Mas não sabemos de que forma que nós estamos tratando aquele necessitado, impondo. Por quê? Nós estamos aqui abertos para receber qualquer tipo de pessoa. Mesmo aqueles que estão afundados nos terreiros da vida. Porque se ele foi lá, ele recebeu os benefícios, ele trabalhou, e agora ele está no fundo do poço, ele se arrependeu. Mas ele vai vir com aquela carga de espíritos malignos para nos perturbar. Mas nós não podemos correr disso. Que faz parte da nossa função, do nosso trabalho. Essa consciência nós temos que ter. E está lotado de gente que vem aqui nessas condições. A maioria. Uns menos, mas outros mais. Esses mais é mais complicado do que os menos. Mas tem. Não vai parar disso. Vai continuar essa situação. Aí nós temos que nos autoavaliarmos. Estamos preparados? Vamos nos preparar? Porque o nosso objetivo aqui é focar no necessitado que vem. Aí depois, é a fé dele que vai dar solução. Eu acredito que a equipe está relativamente preparada para atender esses necessitados. Não está, Luiz. Não? Não. Ainda tem muito livre-arbítrio. Então, é isso que eu ia complementar. É. Mas o nosso livre-arbítrio está interferindo nessa preparação para poder atendê-los. Exato. Não me pergunta quem, mas às vezes que eu recebi orientação, eles colocam que eles não colocam eu ou você, não. Eles colocam de um modo geral que nós ainda não estamos preparados para tal situação. Então nós temos que, por exemplo, depois que o Peregrino me orientou que nós temos que iniciar esse trabalho, esse debate, para que a gente chegue nas conclusões mais adequadas, faz parte de um crescimento e de um ensinamento, né? Aí tem uma pergunta que eu considero extremamente importante, pelo menos para mim. Como que nós vamos lidar com o nosso livre-arbítrio? Como que nós vamos frear esse nosso livre-arbítrio para poder melhorar o atendimento?
Bom, isso daí o tempo vai ter que, a espiritualidade vai ter que ir colocando as situações para nós. Mas vamos, a grosso modo, vamos avaliar o seguinte. Eu acho que cada um de nós tem total controle de quando a gente deseja que é nosso. Deseja uma determinada situação. Pode falar. Não. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente deve combater. Vamos conseguir? Não acho fácil também, não. Eu acho muito difícil você ter esse autocontrole. Porque quando vê, já foi. Mas esses reparos a gente vai trazer. Mas isso não serve só para a gente atender o necessitado. Serve também para nós, para o nosso dia a dia. Porque às vezes a gente está com a moral debaixo do tapete, não é? O nosso equilíbrio está debaixo do tapete. Mas a gente tem que, de alguma maneira, se reerguer. E nós já sabemos como se faz. O que pode acontecer? Não estamos fazendo as orações adequadamente, com a fé adequada, para a gente superar aquele momento. Isso nós mesmos. E nós temos que ter isso mais na nossa vida. E a gente tem, de alguma maneira, começar a rever as atitudes e as ações que a gente tem. Eu vou ser franco para você. Depois que o Peregrino falou para mim, eu comecei a perceber que realmente a gente faz um punhado de coisa que é contra, que a gente é que quer. Então isso é um ponto bastante positivo para a gente começar a trabalhar a gente mesmo. Porque imagina vocês numa situação. Nós estamos com uma pessoa aqui extremamente desequilibrada. Se nós estamos em desequilíbrio... Potencializa. Exatamente. Como é que nós vamos ajudar ele? Então essa foi a colocação do Peregrino. Então, ao invés de ajudar, nós estamos fazendo o quê? Causando um mal, às vezes até maior para ele, porque nós não sabemos o que está com ele. Mas todos nós precisamos aperfeiçoar os nossos dons, nos entregarmos mais para que os dons se aflorem mais. E os dons que mais vai ser observado ou necessitado é a sensibilidade, a intuição e a audição. Porque a visão, a gente sabe que nem todos têm. Mas esses três, a grande maioria tem. Então a gente vai precisar trabalhar muito, cada um de nós, para a gente melhorar essas ações da gente. Pode perguntar, Valdir, pode falar, pode perguntar. Não, prestando atenção mesmo, só. A visão sozinha é um perigo, né? Porque a visão ela é passiva de interpretação. E nem sempre a interpretação é correta. E às vezes até a visão, aquele que está te colocando dentro daquela, vamos dizer, aquela figura, pode ser equivocada. Pode fazer com que você acredite que é um e não é. Agora, por exemplo, a audição, ela fala, né? E não é passiva a interpretação. A sensibilidade também é uma interpretação, né? Mas a sensibilidade você percebe de uma forma mais, vamos dizer assim, cada um tem uma forma diferente. Mas quando você tem um arrepio, por exemplo, provavelmente você tem espírito ao seu lado. Agora, depende do teu estado emocional, você tem que saber lidar. Então, é um espírito necessitado. Correto? Então, a gente tem que aprender a entender essas Nuances. Exatamente. E é difícil, não é? Porque na hora você não pensa.
Mas nós temos. Porque se queremos ser alguém, não adianta. Não é que a gente faz, eu não sou de estar lendo muito, mas eu percebo muito quando eu estou ouvindo aquele pessoal fazendo aqueles comentários, eu percebo que tem muita gente que não entende. E não é. Ele simplesmente pega pelos livros. Mas os livros, quando você pega um livro que realmente traz um conteúdo, é difícil alguém estar lendo e explicando. Mas um daqueles romance é fácil. Ele é muito mais fácil de você interpretar. Mas não espelha realmente a necessidade. Numa situação dessas. E nós precisamos detectar o que é realmente necessitado. Mas nós temos um desafio maior. Vamos analisar aqueles que estão chegando até nós. Por que não está ficando? Porque o que nós precisamos aqui é uma equipe maior. Mas não é uma equipe mais médio de incorporação, mais médio de ajudar a fazer todo o trabalho, que tenha a intuição, que tenha a visão, que tenha o dom da percepção do ambiente, que isso é muito importante também. Não pensa vocês que são só esses dons que a gente fala aqui, que só faz isso, mas tem uma infinidade de dons que a gente vai crescendo e aprendendo no decorrer do tempo. Então, esse é um caminho que nós precisamos reavaliarmos dentro do nosso conceito. Pode falar, Luiz. Não, você falou a percepção, eu achei muito interessante, porque todos nós aqui, com certeza, em algum momento, nós estivemos em algum local na qual nós não estávamos nos sentindo bem. Isso mesmo. Quem teve a ousadia, eu vou chamar de ousadia, de levantar e sair? Quase ninguém. Ninguém faz isso. São raras as pessoas que tomam essa iniciativa de levantar e sair. Realmente. Quando nós somos médios e temos essa percepção que o ambiente está carregado, que o ambiente não está bacana, que o ambiente está trazendo uma energia negativa muito grande, acho que a gente tem o dever e a obrigação de levantar e sair. Concordo também. Para que a situação não piore lá na frente. Concordo também. Sem ouvir. Às vezes a gente vai em algum lugar assim, né? Aí eu vou sair no fundo da horta, eu vou andando vendo as árvores, de repente eu tô Vai sair de fininho. em casa também. A verdade é que a gente vai ter que, nós vamos ter que fazer todo esse trabalho e discutir mais entre a gente. Porque, por exemplo, são detalhes que o Peregrino, por exemplo, colocou e a gente começa a perceber e descobrir que tem. O Luiz mesmo mostrou esse lado da percepção. É uma realidade. Sabe, a gente tem que se monitorar. Porque senão nós vamos estar sempre em situações vulneráveis. Não vai ter como. Outra situação. Nós falamos, o Peregrino falou que quando nós temos o livre-arbítrio, é um forte alimento para a vaidade e para o orgulho. Então nós precisamos aumentar o nosso foco, humildade. A gente tem que enfrentar os problemas de frente. Porque a vida, ela nos traz espinho pequeno, grande e exagerado. Como é que a gente aguenta? Então nós temos
Nós temos que trabalhar com essas pessoas que vêm, para a gente fazer, fazer com eles que participe do grupo, se integre ao grupo, para a gente poder trabalhar. E não pensa vocês que um médium, já com certo conhecimento, já tem vícios. E vícios, às vezes, complicadíssimos. Porque é um choque quando chega de fora, mesmo aqueles de incorporação, com a forma que a gente trabalha aqui, que é a espiritualidade que nos orienta. E a gente procura trabalhar dentro dessas orientações. Aí o que eu entendi? Que nós também temos vaidade e orgulho, porque senão ele não ia colocar isso, não é verdade? A gente pode achar que não. Ah, não, mas eu sou humilde. Será que nós somos mesmo? Mas a gente passa por cima dos erros da gente e acusa os outros, né? Isso é comum. Então a gente tem que fazer essa autoavaliação. Como? Não sei. Mas eu tenho percebido que não está vindo pessoas realmente necessitadas. Deu uma estagnada, não foi? Parou. Por quê? A equipe não está preparada. Exatamente. Exatamente. Agora, por que o Peregrino disse desse trabalho que nós vamos fazer? Ele falou preparação, né, Rosângela? Eu falei para você. Treinamento. Então, talvez é isso que ele queira nos colocar pra gente. E isso vai servir no dia a dia da gente. Humildade não é ser bobo, não, gente. Mas humildade é a gente ser humilde. Aceitar quando a gente está errado. Mas adianta eu acusar você, Luiz? Não. Adianta você me acusar? Não. Você sabe aquilo que você fez que não está bem certo, como eu também. Concorda comigo? Então a gente tem que trabalhar, cada um trabalhar consigo mesmo. Estou errado, Rosa? Não? Eu tô... Na realidade, todo mundo sabe quando comete erro. Quando comete erro. Todo mundo sabe. Exatamente isso. Pode ser um erro inconsciente, Mas está ali. mas você sabe que cometeu um erro. Um erro numa fala, um erro de um posicionamento, um erro até de pensamento. Até. Eu não vou ofender fisicamente, mas eu estou jogando uma energia extremamente negativa. E esse não é o nosso caminho. Não é tecer, jogar uma energia negativa num outro. Mesmo que a gente olhe para ele e fale, meu santo não bate com a dele. Mesmo assim, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Né? Por quê? Porque se nós espelharmos em Jesus, mesmo aqueles que pregou ele na cruz, ele pediu para o Pai abençoar, que eles não sabiam o que estava fazendo. Então, às vezes, a gente precisa fazer essas comparações. E eu até acredito não, eu já muitas e muitas vezes me deparei nessa situação. Eu, num estado desesperador, às vezes, viajando, eu rezar e pedir a interferência de Deus para que as coisas acontecessem para mim. Mas acontecesse de uma forma produtiva. Mas naquela época eu pedia para mim e para minha família. Eu não estava nem aí com os outros. Mas a grande verdade é que quando a gente alguém pede uma oração, a gente tem que fazer aquilo com as energias, vamos dizer assim, aguçadas, energias positivas aguçadas. Porque é essas energias que podem chegar até aquele necessitado. Nós sabemos. Eu vou rezar para a Rosa, mas se a Rosa não estiver lá, estiver passeando, não vai adiantar nada. Se não estiver concentrado, não vai adiantar nada. Mas se ela estiver enferma, ela não tem como concentrar. Ela não tem nem equilíbrio mental para se concentrar. Então a gente tem que fazer esse trabalho. Né? E quando a gente emana energias positivas para terceiros, a nossa energia está melhorando. Exatamente, exatamente.
Porque nós estamos mandando, mas nós temos uma equipe nos alimentando. Ela está nos energizando, é a situação do passe. Exatamente. O passista, ele está sendo energizado para passar energia para o necessitado. Para aquele necessitado. Você tocou num assunto que o Peregrino me posicionou. Ele falou para mim. Ele falou, vamos analisar que nós estamos dando um passe. Nós aqui. Mas naquele dia, naquele momento, você está com um problemão que você não consegue se concentrar. Adianta você ficar com a mão estendida? Não adianta. Mas vamos analisar em situações diferentes. A gente está fazendo um passe em círculo. O que significa isso? Uma concentração de energia. Mas se um da equipe estiver com raiva ou tiver com um problema sério, neutralizou toda aquela ação. Eu não tinha pensado nisso. Mas eu cheguei a imaginar, mas não assim de... Mas o Peregrino foi muito... vamos dizer assim, decisivo nessa colocação. Que o passe é algo de uma importância que nós desconhecemos. O passe é algo que a nossa energia, quando nós estamos equilibrados, não existe remédio melhor. Porque existe uma concentração de espíritos bondosos que estão ali a benefício daquele necessitado. Então não é só nós. E nós também estamos sendo alimentados pelos bons espíritos para que a gente consiga. Mas quando tem um desequilíbrio, mas isso já aconteceu aqui dentro, não foi? Já foi falado várias vezes. Até quando está fazendo a limpeza, se tem um desequilibrado, ele desequilibra todo o ambiente. Mas isso vai da consciência do médium. Ah, sim. Ele sabe. Ele sabe. Quer dizer, como é que a gente às vezes fica pensando... Eu vou falar porque isso eu já fiz várias vezes. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que é? Às vezes eu peço para a Rosângela questionar para mim a espiritualidade. Será que eu estou fazendo certo? Quantas e quantas vezes? Ultimamente eu dei uma parada, mas quantas e quantas vezes eu fiz isso? Sabe quantas vezes eu recebi que eu estava querendo glória? Muitas. Agora, se nós quisermos glória momentaneamente, então nós estamos no lugar errado. O que nós temos que fazer é toda a caridade que nós vamos poder fazer, nós temos que fazer de coração. Nós temos que fazer com amor. Agora, vamos esperar as glórias na hora que ela chegar, na hora que nós passar para o outro lado. É uma coisa para falar. No caso, o médium que dá passagem para os espíritos necessitados, os mais intensos, né? No caso, não seria muito ideal que ele desse passe em seguida, né? Não, o médico que está em equilíbrio não tem problema não, ele pode receber qualquer tipo, que ele está protegido pela espiritualidade, você entendeu? Agora, se ele está... Oscilante? Aí sim, aí ele acaba recebendo os, como é que fala, resíduo, né? Aí sim você tem. Só que isso é uma coisa que eu vou falar para você que tem que mudar. É você tá sentindo aquilo e é você que tem que definir o que você tem que fazer. Entendeu? Que eu não estava sentindo bem, não. Eu demorei a recuperar. Né? Recuperar em casa. Só que quando a gente tá assim, por isso precisa de uma equipe maior. Porque a limpeza ontem não terminou. Não foi completa. Mas por que não foi completa? Faltava.
Faltava corpinhos. Faltava médicos. Você Eu já tava no limite. Só se der um prazo, né? Os passos, recupera, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, nem sempre pode. Por exemplo, foi falado para mim que a Silmara tinha que vir e ficar observando. A Rosângela pede para ela fazer outra coisa, já tirou ela do posto dela. Mas a Rosângela não sabia. Mas a Silmara tinha que estar falando, não, eu fui orientada para fazer isso. Devia ter falado, mas não falou. Tá certo? Talvez ela ficou até com vergonha de falar isso, eu até concordo com isso. Mas tirou a possibilidade dela enxergar alguma coisa, concorda comigo? Porque pode ser eu, pode ser a Rosa, pode ser qualquer um de nós aqui, vamos colocar assim. Dependendo do que está do lado, nem sempre você enxerga que é aquele corretamente. Quantas vezes aconteceu, Rosa? De você achar que era um e era outro? Não é assim? Quantas vezes aconteceu comigo que eu achando que era uma coisa e vocês enxergavam outra? Porque nós estamos aqui, principalmente no dia de segunda-feira, com uma equipe muito grande de necessitados e de aproveitadores. E é um dia de muita oscilação emocional. E nós não temos como mudar isso. Entendeu? Que oração, gente? 10 pessoas. Então essa situação que a gente precisa trabalhar mais cada um de nós. E nós precisamos ter aquele que recebe as pessoas que chegam. Ela vai receber, ela vai perguntar, e também, quando chega pessoas novas, nós temos que orientar. Porque às vezes, eu também já questionei a espiritualidade sobre isso. Às vezes a pessoa vem aqui, vem por curiosidade. E ela traz vários espíritos negativos curiosos. Correto? Então, quando a gente recebe essas pessoas, olha, a sensibilidade vai mostrar esse tipo de coisa para nós. Mas nós não podemos dizer não. Compreendeu? Então é hora da gente orientar lá na frente, isso é uma coisa comum, que aqui nós não temos como fazer, aqui é a espiritualidade que determina. Se a pessoa não tem fé, nós não podemos fazer nada. Isso ninguém, nem a espiritualidade pode fazer alguma coisa. É a mesma coisa ela chegar aqui, não, eu tô ruim, eu preciso de ajuda. Ela precisa naquele momento e o resto. Ela quer o alívio imediato. Então nós temos que explicar para eles que se precisar de um tratamento para conseguir se libertar daquilo, ela precisa seguir, senão não vai adiantar. Ela vai ter um alívio naquele momento, depois volta tudo. Então nós temos que ter essa forma de orientação. Nós tivemos uma fase aqui que as pessoas passavam, eu acho que com o Freio, com a avó também, mas alguém, você mesmo, né, Luiz? Conversava muito com a pessoa sobre... Então, aquilo lá era uma coisa, não era só você não, tinha outros também. Rosângela, eu tinha mais alguém que fazia. Então, aquilo lá era uma forma de esclarecer o que os médiuns, o que os espíritos queriam dizer. Porque realmente nem todo mundo entende o que se fala. Mas é uma coisa que nós precisamos, nos colocar à disposição. Mas como é que nós vamos nos colocar com uma equipe que nós temos? Pouca demais. Se está fazendo uma limpeza, como é que vai tirar a gente daqui e daí? Talvez, somente quando as pessoas, é a primeira vez, é muito importante nós orientarmos lá dentro o que pode acontecer, orientar lá fora o que pode acontecer aqui dentro. Perfeitamente. Vai conversar com o Frei. Então o Frei tem algumas falas que todo mundo conhece,
A gente chega só a falar bambino, é criança. Ele não fala, seu sangue é o seu pai, sua mãe, seu irmão. Ele não sabe quem que é teu irmão, ele não sabe o nome. Porque teve inúmeros nomes em vidas passadas. Então, é orientar nesse sentido. Quando fala em ouro, é dinheiro. Então, acho que essa orientação, principalmente os iniciantes, tem que ser feita. Concordo com você, perfeitamente. E mesmo que muitas vezes, mesmo que a pessoa passa 2, 3 anos sem aparecer, tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer eles lembrar daquilo que eles já ouviram, né? Porque não adianta, gente, a gente encher de gente aqui curiosos. Ah, porque eu perdi meu namorado. Ah, porque a minha namorada... A espiritualidade não vai ajudar. Sabe, não vai. Então a gente tem que orientar lá. Aqui não é o caminho da pessoa procurar por isso. Gente, tá livre o assunto, hein, pra gente debater. Rosa, você fica nessa falação, o Valdir tá pegando o mesmo caminho teu. Não, eu também, assim, faz tempo que eu estou afastado, então, igual vocês falaram, a gente tem que Então, Valdir, começar a seguir pra gente relembrar o que... você me permite, vou botar você na roda de cima. Qual foi a sensação de você estar afastado? Agora? Agora, esse período que você ficou afastado aqui. Eu passei momentos bem difíceis. Momentos bons e momentos difíceis também. Aí eu não sabia definir o que era certo e o que estava errado. Porque antes eu definia, né? O que era e o que não era. O que podia e o que não podia. E chegou um momento no final agora que eu não sabia o que era e o que não era. Eu via, mas não sabia se era certo ou se era errado. Muitas vezes eu via. Você via a presença do Tipatião, a presença do Pedro José, só que eu não definia qual que era qual mais. Eu via eles, mas não definia. Antes eu via e definia qual que era qual. E aí eu comecei a ver, mas não definia. Isso foi muitas e muitas vezes, principalmente quando eu estava sozinho. E um que via muito era o outro, aquele do. Você viu, eu esqueci até o nome dele. Sabia que era ele, mas não tinha aquela decisão para tomar se era ou não era. Interessante, né? Perde a linha, né? Perde a vibração. Também fiquei bem perdido bom tempo. E eu também perdi, juro um pouco, mas olha, depois que perde, você não acha. É difícil. Não acha. Mas cai debaixo do cisco, né? Pode concentrar, pode rezar, não acha. É impressionante. E ele tá ali, a gente sabe que tá. Igual vocês falam, né? Pra socorrer, né? Você tinha certeza que era um dos seus guias? Tinha. Um dos seus mentores? O pai Tião tinha mais certeza, né? Que o pai Tião foi o que mais esteve presente comigo, né? Desde o início, né? Agora os outros dois, eu já não tinha certeza se era eles, né? Porque eles vinham, mas eu não definia se Pra era... misturar é muito fácil, né? Era qualquer qual. Não é, quando é oportunista, eles faz que você acredite que seja ele. E até mostra uma coisa não nítida pra... Que não é a realidade. Isso é muito comum, muito comum. Por quê? Porque você vai se desequilibrando. Aí você perde aquela Nitidez, né? nitidez. A falta de nitidez já mostra que já... Mas, por exemplo, o pai Tião, o Gumercindo, o Benedito, né? Eles são muito parecidos. Um é mais altão, é mais baixinho, Não. um é mais forte, mas... O Gumercindo é um monstro de... Os outros tudo é baixinho perto dele. O Benedito é bem grande também. Dá a tua opinião, Rosângela. Gente, vamos dizer o seguinte, eu não sei se, eu acho que vai dar sequência nisso daí, a gente vai esmiuçar bastante esse tipo de compreensão dentro desse campo espiritual, para ajudar a gente a melhorar. E a gente realmente tem que fazer o nosso esforço
Por quê? Porque nós temos que trazer as pessoas, os médiuns que vierem, que não seja perdido. Então a gente tem que trazê-los. E às vezes vai caber cada um de nós até aquelas conversas amigáveis, mostrar como que é, mesmo que tem, porque todo mundo que chega quer mudar. Porque eles não confiam muito na espiritualidade. E eu acho até justo. Todos nós é assim, não é? Às vezes você vê erros, né? Então, mas nós aqui, como seguimos a espiritualidade, a gente tem que estar sempre explicando para eles. Principalmente quando vem de outras casas. Principalmente. É mais difícil você. Exatamente, você falou certinho. Você entendeu? Começa do zero e começa aqui dentro, é mais fácil. Exatamente. Porque aí você vai construindo, né? Mas quando vem de fora, aí é... Mais alguma coisa? Valdir, quer falar mais? Rosa? Mas eu acho que você tinha que falar, Rosa. Vai falar o quê? Sério? Você tá doido para falar e não tá querendo? Pode falar. Não, eu concluí que eu tenho que melhorar muito, porque eu não tenho sensibilidade, eu não tenho audição, não tenho nada, eu fico perdido no meio de vocês. Mas não é, não é. A sensibilidade, todos nós temos, você também. É que você ainda não definiu na hora que ela está em ação. Eu achar a pontinha ainda. Isso não é prerrogativa tua, não. Eu só penso assim, velho. Mais alguma coisa, Beltrão? Pode falar. Não? Eu ia fazer uma pergunta. A questão, com certeza, já foi falado sobre isso, né? Mas eu realmente pensei esse dia e não cheguei na conclusão. A questão dos quadros depressivos sempre inicia-se com uma questão espiritual? A gente sabe que pode passar a ser da matéria, né? Não, eu não penso assim, não. O quadro depressivo, ele começa com o choque que a gente leva. E a gente vai se afundando naquela tristeza e tal, mas não é doença. Como aqueles oportunistas estão ali, vai fazer o quê? Agravar aquele quadro. Aí ele vai até estar num grau depressivo que ele não consegue controlar. Mas você imagina que o corpo ele responde ao espírito, né? Então se você está com uma vibração boa, teu corpo responde com saúde. Até no processo de tratamento é favorável. Não, Ou seja, necessariamente o não. sentimento de fé, o sentimento vibrante positivo, ele auxilia. Se a pessoa fica condicionada por muito tempo, uma vibração baixa, o corpo não vai corresponder também àquele. Mas a mente. Então, a não ser, eu não sei te falar porque eu nunca questionei isso, mas quando a mente está positiva, ele pode estar enfermo, ele pode estar em qualquer condição que a espiritualidade está ali amparando. A minha pergunta, o foco dela é o seguinte: se ela, sendo espiritual, ela passa com o tempo a ser da matéria, a depressão passa a ser da matéria, questão hormonal, a questão do endócrino, sei lá, do organismo, porque ele fica condicionado naquela vibração baixa, ele passa a adoecer. Ah, sim, com o tempo eu acredito nisso, sim. Um fator espiritual, que é comum a todo mundo, depois de um baque emocional, né? É. Uma coisa que desencadeia aquela situação, e a pessoa vai se aprofundando naquilo. De repente ele perde o controle de impedir, de lutar contra aquilo. Um ponto que passa a ser da matéria. E o que a medicina atual faz? Ela dopa a pessoa. Para quê? Neutralizar a emoção. Não sente alegria completa, nem tristeza completa. Fica ali vegetando. É o que eles conseguem fazer. É. Mas não trata a raiz do problema, né? Agora, suponhamos que chega uma pessoa que nesse grau, que a matéria já está prejudicada, se foi essa linha de raciocínio correta. Aí a gente começa com a equipe espiritual um trabalho de limpeza. Vai tirando toda aquela carga espiritual, vai aliviando. Mas e a matéria? Ela vai se recompor sozinha a partir desse equilíbrio sendo retomado gradualmente? Ou a intervenção da medicina ainda é necessária para conseguir suprir essa carência do corpo, hormonal do corpo? O que mais ataca a gente, eu falo porque eu passei vocês viram o que eu passei, foi complicado, a minha mulher sabe. O que mais ataca a gente é a palavra. Por exemplo, eu tô sozinho que eu digo assim, né, perdido. Eu não acho um caminho, eu já me afastei.
Aí chega a pessoa, em vez de ele dar uma orientação boa, ele dá uma palavra negativa para mim. E aquilo já está tumultuado na minha cabeça. Aí eu acato aquela palavra, porque ela veio para derrubar. Aí se você não tiver bem, é bater a martelada. Bate na cabeça, você aceita aquilo, você fica direto repetindo aquilo na ideia. Direto, uma atrás da outra. Isso vai encaetando. Aí chega outro falar uma coisa, chega outro falar uma coisa, e aquilo vai virar uma bola de neve. Ao que você vê, você não encontrou mais. Eu passei por isso e foi uma situação difícil. Ó, eu imagino, não é uma coisa que eu sei não. Eu até estou aqui questionando para o peregrino. Vamos analisar uma situação diferente. Quando você recebe aquela carga, ou é uma ação, ou é uma atitude que você recebeu, ou uma coisa forte, não é a tua tristeza que se instala, é o teu estado emocional que... Decai. Exatamente. Isso estabelece um padrão de vibração. Exatamente. E se você não reage, o que acontece? Aí está falando que é isso mesmo. Você não reage, você não consegue eliminar aquele ato. Você entendeu? É o se entregar, né? É o se entregar. Aí você vai se entregando. Aí passa por matéria. Aí domina, aí acabou. Então, realmente, o peregrino está falando aqui que isso daí já foi falado antes. Já foi falado mesmo, já há muito tempo atrás já foi falado isso. Eu conversei com o Luiz, você lembra, né, Luiz? Eu me abri com você, eu não conversava com ninguém. Eu conversava com a Mara, sabe, minha esposa, mas assim, não falava o que estava acontecendo. Ela sentia que eu estava, mas não falava. Foi o primeiro que eu me abri foi com o Luiz, foi pelo pedido para ele me benzer e fui falando. Eu lembro, na hora eu me lembrei dele. Falei, vou pedir pro Luiz, né? Não sei, né? Eu acho que uma coisa, né? Não sei se foi isso que pediram, o que foi. Aí eu entrei em contato com o Luiz, conversei com ele, pedi pra ele o meu nome de oração, né? Tudo. Você lembra do que eu falei pra você? Eu lembro, assim, mais ou menos, né? Que eu, igual eu falei pra você, eu não estava determinando o que era certo e o que era errado. Tá? Fiquei complicado, né? Agora imagina dentro dessa colocação tua, se o teu estado emocional vai se desmanchando, você vai perdendo o prazer de tudo, de ver, de passear, sabe, tudo. De repente, você já está com um pensamento fixo que aqui não é mais teu lugar. Quem que faz esse trabalho? Exatamente. Então, quando passa para a matéria, você passa a ser controlado pelos espíritos. Que aquele subjeção, aquele negócio que eles falam de grau mais intenso de obsessão, né? Aquele que o espírito fala, né? Obsessão, subjeção, a pessoa já não tem mais controle de nada, né? Mas aí você vê, chega nesse estado desse grau aqui, vai fazer a limpeza, e a matéria? O problema dele é emocional, ele não tem doença na matéria. Mesmo que passe, porque quando passa para a matéria, você perde o controle das tuas emoções. Agora, o que de fato passa para a matéria? Aí nós estamos num estágio realmente complicado. Mas aí entra os dons que você vai falar, que a espiritualidade te coloca. Pode ajudar? Pode. Mas não é fácil, não. Um tratamento. A pessoa faz água benta, oração com água benta. Mas o tratamento você não pode fazer sequente, você tem que fazer, parar. E às vezes você parou, você pode até dar uma animadinha, de repente ele cai de novo. Você entendeu? E pode acontecer o pior. Não tem âmbito. Igual quando o Luiz pediu para mim benzer a casa. E eu benzei uma vez, duas. Aí depois eu olhava para mim lá tudo, né? Perde o sentido, né? Perde o sentido, não é? Perde o sentido. Por exemplo, assim, lá na casa da minha mãe, sofri pra caramba lá. Eu senti uma fraqueza que eu não tinha força pra nada. Eu falei, o que é? Eu falei, falta de fé. Vai lá, falta de fé. Eu perguntei isso pra ele várias vezes até eu aceitar que era falta de fé. Mas você acha que a depressão também, qual é o remédio mais forte? A fé.
A fé. Mas se você fala isso pra pessoa, pra você ver, você acaba com ela, se você falar pra ela aqui. Mas quando é no início, que a pessoa está no início, Não, naquele pessoa. estado de depressão, Mas só fica pior. Né? Só que ele absorve mais uma orientação. igual eu tava, por exemplo, eu preferia chegar uma pessoa em mim e falar assim, você é forte de fé, reza que vai pra frente. Do que chegar uma pessoa em mim e falar assim, tu sabe o que você tá fazendo. Tá tudo errado isso aí, apontar o dedo, tá tudo errado isso aí. Aquilo ali, em vez de eu ir, aí, vixe, aí acabava. Vixe, eu chegava em casa assim, olhava assim, pra mim, puta merda, limpei isso aqui, tá tudo chuva. Tudo fica ruim, né? Tudo fica ruim. Vai o estado emocional. Eu tava com uma fome, eu ia comer, não tinha apetite. Pra você ter uma ideia, eu fiquei, vixe, fiquei variadinho mesmo, no finalzinho, né? Da onde eu tava, pra ficar pior. O peso, sabe, ali tá um ambiente que tá me sufocando, no dia a dia. E eu já tava começando a passar pelos meninos, porque as crianças já estavam sentindo também. Eu percebi que eles estavam agitados, choravam, né? E eu, quantas vezes eu chorei sozinho, cara? Vocês perceberam que em poucas ações, poucas atitudes, o tanto de assunto que se criou? Perceberam? E que isso faz parte do nosso trabalho. Quantas pessoas não chegam aqui em situações dessas? Definir os problemas, né, do governo. O que nós estamos fazendo aqui agora? Terapia. Terapia. Você tem uma ideia? Pelo menos servir para nós, né, Luiz? O senhor tem uma ideia, Zé Carlos, Luiz? Vocês têm uma ideia. Quando eu saí de lá, que eu vim em Monte Santo conversar com o Mário Antônio, eu vim fechado. Já vim pensando, não vai dar certo e não vou também. O pensamento meu era esse, eu estava amarrado naquele lugar. Igual eu falei, não sei se Você comentou, E falaram até em fazer as coisas para mim ficar lá. E isso já estava encarretando uma coisa, eu fiquei com aquilo na cabeça. Foi feito, né? Eu vou sair. Eu vim para cá. Quando eu cheguei no escritório do Mário Antônio, conversando com ele assim, do nada, falou assim para mim, conversando, ele falou assim, Valdir, e a moto que você teve? Vai saber. Eu falei, vendi. Ele falou, a hora que você chegar aqui, você vai comprar outra. Bicho, aquilo lá me deu um A positiva você tá doido, anima a gente. Aquilo lá foi, como se diz, um coisa de mula. Acordei, bagulho, vamos embora. Pertence aqui esse lugar, vamos embora. Você vê como é que é as coisas, uma palavra positiva. No meio de tanta negatividade que estava em volta de mim. E perceberam que tudo, o que causa essas situações pra gente? Os espíritos oportunistas, os obsediadores. Por quê? Quando a gente cai nessa situação de vamos dizer assim, como eu esqueci o nome? Depressão? Quem que chega perto de nós? Os depressivos. Aí, Exatamente. Potencialista. Exatamente. E aí eles acham bom que quanto mais, quem quer, vamos dizer assim, ver a nossa derrota, né? Seria os obsediadores, né, que a gente tem, né? Nós tudo tem, porque a gente fez erro, estão querendo se ligar, normal. Aí eles fazem uso desses adoecidos, quanto mais adoecido ao nosso redor, mais os enfraquece, mais perto do objetivo deles, né? Exatamente. E só traz gente que só tem pessoas E faz que uso de determinam tudo que conseguir, né? que Dos não vai encarnados. dar certo. Faz uso dos encarnados. Não Nada só vai dar dos certo, encarnados, como dos encarnados. Eles É, usam o encarnado eu falei para encarnado. destruir a mente, para poder É os piores. trazer mais negatividade É para o que falam, o que fere, o que mais machuca. Aí você já não tá bem, igual ele falou, você já não tá bem. Aí vem a pessoa e pá. Você tem uma ideia, eu estava trabalhando, estava alegrinho. Chegava um e falou assim, não vai dar certo. Eu já tava, aí aquilo pra mim já acabou o mundo, porque eu já estava desencarrilhando. Né? Aí chegava mais um carretel que vinha. Né? Aí dali a pouco vinha outro, em vez de levantar, dava mais uma bordoada. Né? Aí eu vinha. E eu cheguei no ponto, eu não falei nada pra ninguém. Eu tô contando pra vocês aqui, mas a minha mulher sabe o que eu passei. E eu falo a verdade, pode ter os defeitos dela, mas tá do meu lado e sempre a falar, você tem que orar, tem que rezar, mas e a força para rezar? Eu começava, o Pai Nosso, eu começava o Pai Nosso, já estava lá no final. Outra hora nem começava, passava por cima. Então agora converse com Deus sobre o que você está sentindo. Esqueça o Pai Nosso, você tem que rezar ele, mas você tem que se envolver.
Então converse com Deus que vai ser mais positivo do que... Ó, dentro do carro sozinho, a melhor coisa que tem. Eu Isso ali. O último dia que eu Beleza. saí, que eu vim trazer meu menino. Aí que eu voltei, eu pus o joelho no chão e falei pra Deus mesmo, não tô aguentando mais. Ou dá jeito, ou então acaba com tudo, porque do jeito que tá, não pode ficar. Cheguei a falar sozinho, chorei bastante, entrei pra dentro e fiquei quieto e pronto. Aí desse dia eu chego que o Marantão me dá essa notícia, me dá essa palavra, parece que aquilo foi Uma resposta, né? uma resposta que eu precisava. Uma resposta de Deus. Eu pedi uma resposta para Deus, e eu achei que ele ia chegar e me dar uma resposta. Não, ele usou o Marantão para me dar a resposta. E eu peguei o que ele falou. Você entendeu? Mas Falei a resposta. que eu Deus precisava. sempre dá as respostas através de terceiros. Sim. E a gente nem percebe, nem eles percebem o bem que está fazendo. Tá certo? Que ele foi usado. Que ele foi usar, exatamente, exatamente. Então eu acho E que nós foi tenta, por aí, né? com intenção, fazer isso, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui é tentar ser esse instrumento com intenção. Com intenção. Dedicando um tempo para isso. Exatamente. E às vezes que naturalidade. E assim mesmo a nossa ignorância às vezes não deixa. Às vezes com naturalidade faz tão mais bem feito. É verdade. Com naturalidade, né? Essa espontaneidade não tem Por preço. isso que a gente tem que pensar muito, né? Quando chegar uma pessoa perto da gente, que a gente vê que está naquela situação, nunca deve dar uma pessoa palavra negativa. Ou você dá uma positiva, então você se quieta, deixa ele falar e vai embora e pronto. Ou você fala o que tem que falar, mas fala puxando a barriga, né? Se você fala descendo, ele vai só cair. Aí ele vai só descer. Mas Valdir, a gente tem certas encruzilhadas que a gente se sente impotente. É. Só que tem um detalhe, Valdir. A fé a gente não pode perder. Porque senão a gente cai mesmo. Aí, Se a gente perder a fé, aí não tem como ir para frente. Agora, você para pensar, Deus te criou para isso? é a mesma coisa que eu falei um dia lá, falei assim, ó, se Deus, o João, que ele é evangélico, o dia que eu falei para ele servir, você falou, Valdir, você tem que sair de lá, você está amarrado lá, é impossível. Porque todo lugar que você fala disso, você não vai. Só que Deus deixou você na terra para ser livre. Ele não deixou você na terra para ser preso dos outros. Se ele não te prender, por que os outros vão te prender? Você é livre, filho. Você tem que ir embora. Tem que sair de lá. Não é assim que funciona. Só que eu tava... Entrou aqui, saiu de cá e ficou do mesmo jeito. Mais alguma coisa, gente? Já é? Pronto.